Eu queria saber, começando pelo Emerson Leão, porque o Botafogo, confirmando o que disse o Silvestre, ele venceu o América por 2-0, o Botafogo continua na liderança do Campeonato Brasileiro, hein? São 7 vitórias e 1 empate. O Botafogo tem 21 pontos, o Palmeiras, com esse empate frente ao Galo, ele é o segundo com 16, mas o Botafogo abre 5 pontos do Palmeiras. O Atlético Mineiro é o quarto com o 14º, daqui a pouco a classificação geral para vocês. E eu pergunto para o Leão o seguinte, olhando a tabela, Leão, você olha a tabela, o Atlético vai, quem for visitar o Atlético normalmente vai perder pontos, né? O Palmeiras traz um pontinho lá de Belo Horizonte, mas deixa o Botafogo escapar. O resultado foi bom, estamos ainda caminhando para a 9ª rodada, ou o Palmeiras tem que ficar atento com esse Botafogo e daquilo que você viu um pouquinho do jogo, Leão? Eu acho que todo mundo tem que ficar atento ao Botafogo, que ninguém acreditava. E quando você não acredita, você deixa passar. E depois, para chegar junto, você precisa se preparar muito mais. É isso que está acontecendo com o Botafogo. Ninguém dava nada, Botafogo vai cair, Botafogo não tem grupo para isso, Botafogo está mostrando que o seu treinador acertou, pelo menos coletivamente, e algumas peças, até certo ponto desconhecidas, apareceram e estão dando resultado, né? Para quem não tem acompanhado os jogos do Botafogo, não é surpresa a liderança do Botafogo pelo futebol que o Botafogo vem produzindo. Ontem foi mais um bom jogo, com muita intensidade. Eu lembro que no começo da temporada, do campeonato, o campo sintético do Botafogo, eu falei que o Botafogo venceria muitos jogos jogando aos seus domínios. Eu não esperava que ia ser tão rápido. Essa adaptação também dos jogadores do Botafogo a esse campo sintético, que é uma bola mais rápida, uma bola mais difícil de dominar, você precisa ter uma sensibilidade nesse toque. O Botafogo se adaptou bem, tem jogado bem, tem tido um bom volume de jogo contra os seus adversários, e agora o desafio do Botafogo é justamente ganhar essa gordura, né? Porque vai chegar um momento do campeonato que vai ter essa oscilação de 8 jogos de campeonato brasileiro, líder por merecimento, pelo bom desempenho, principalmente jogando em casa. E são os dois, nesse momento, que eu vejo que estão prontos para servir a seleção brasileira. Goleiro do Botafogo, tá jogando muito, no Náutico. Perry. Jovem, Lucas Perry, ele tá jogando muito, meu irmão. Tá bem, e ele demonstrou o goleiro que ele é. João Paulo. Hoje ele passou o Bento. Ele passou o Bento, ele passou o João Paulo. Hoje o Lucas Perry, que no Náutico foi incrível. E no Botafogo, vocês não têm ideia do que ele tá pegando. Tá pegando, né? Tá pegando muito. Pô, 25 anos. Então você já faz um goleiro pra Copa do Mundo do ano que dá a próxima Copa. Você dá uma chance pro Lucas Perry, pô. Por que trazer o Alisson? Por que não convocar o Lucas Perry pra 2 jogos? Guiné e Senegal. Pô, vou falar uma coisa pra vocês. Continua a mesma coisa, né? A CBF, o futebol. E vocês aí? Aqui, Claro. O Botafogo vem aí nessa crise há muito tempo, né? Segundo as pesquisas, a torcida do Botafogo é de tamanho parecido com a do Fluminense, né? Toda pesquisa aponta as duas muito próximas, né? Isso mesmo. O pessoal do Fluminense não gosta muito. Não tem mais torcida, mas as pesquisas mostram torcidas de tamanho próximo. Eu quero dizer o seguinte, o Botafogo tem, obviamente, torcedores o bastante para encher o Engenhão. Ontem foram 20 mil pagantes, 23 mil presentes. E quando se questiona isso, tem uns que ficam zangadinhos. Gente, o time do Botafogo merece o estádio lotado. Carga máxima de ingressos, se possível, e comprar todos os ingressos que estiver. Se forem 30 mil ingressos, 30 mil, 40 mil, 40 mil. Não é possível. Eu lembro de uma época que a torcida do Botafogo enchia o Maracanã. 50, 60 mil. A do Fluminense coloca 60 mil contra o River Plate. E em outras ocasiões tem 40, 50 mil. Jogos com mobilização, essa fase boa aí com o Diniz, a torcida do Fluminense vai em grande número ao Maracanã. E a torcida do Botafogo não está comparecendo. Está esperando o quê? O time perder 2, 3 jogos para reclamar? Por isso que eu não fui? Lamentável, né? Então, fica aqui minha crítica aos botafoguenses que não vão ao jogo, nem com o Botafogo liderando com fogo o campeonato. Um elogio, claro, àqueles que vão, e sempre vão. O meu amigo Ricardo, lá, que mesmo na crise, na segunda divisão, nunca deixou de ver o Botafogo jogar. Esse é um verdadeiro botafoguense, porque tem muito botafoguense que está só da boca para fora. E ficam zangadinhos. Vai cuidar do teu time, eu não tenho que cuidar de Flamengo, de nada, não. Eu falo o que eu quero. Não gostou? Vai comprar ingresso, mané. A gente viu no último lance ali o Vitor Sá, que acabou entrando ao longo do jogo, né? Veio
do banco de reservas no segundo tempo e também criou boas oportunidades. O Botafogo repetindo o Palmeiras de 2019, os dois únicos times até hoje na era dos pontos corridos a conseguir 7 vitórias nas primeiras 8 rodadas. O Botafogo é o melhor mandante do Brasileirão, 5 jogos até aqui no Newton Santos e 5 vitórias, Lino. A gente falava dentro da transmissão, né, Vê, que no futebol brasileiro é difícil de você ver imensa diferença entre quem está na ponta, quem está no fundo. Cara, hoje a gente viu. Hoje realmente foi um jogo do líder contra um time que está na zona de rebaixamento. O Botafogo jogou muito. E ainda foi beneficiado pelos resultados da rodada, porque o Palmeiras apenas empatou com o Atlético, então fecha essa 8ª rodada com 5 pontos de frente sobre o Verde. Eu acho que até foi essa leitura que o Luiz Castro fez, a possibilidade dele abrir uma gordura, porque ele sabia que o confronto do Palmeiras era um confronto difícil, pegando o Galo lá, e ele aqui com a possibilidade de enfrentar um time que está na zona de rebaixamento e abrir, né? E dar sequência, os caras estão jogando bem. Eu particularmente, é lógico que eu não trabalho em nenhum clube e respeito muito o critério que são usados, mas assim, para mim a questão de poupar é de forma individual, dentro de uma avaliação com o jogador da fisiologia médica. Tá legal? Vai para o jogo. Não é uma questão coletiva, se você tá legal, o outro não tá, mas eu quero poupar todo mundo. Não, os caras estão em forma, estão querendo jogar, bota pra jogar, eu acho que deu certo, né? Não, eu já tava antes, mas assim, com todo mundo que tá acompanhando com atenção esse Campeonato Brasileiro, vai fechar o 100%. O Botafogo é o seguinte, a torcida está com o time. O botafoguense que é o torcedor mais... Quem poderia imaginar, hein? Quem poderia imaginar, hein? Vai estar com quem? Eu vou te explicar aqui. O botafoguense é o torcedor do Brasil mais supersticioso. E às vezes eles são meio pessimistas. Muitos botafoguenses que eu conheço são pessimistas. Todos estão acreditando. Olha o público do Engenhão. Tem a ficha aí, cadê a ficha técnica? Qual foi o público no Engenhão? 20 mil pessoas. 23, eu acho. 23 mil presentes, 20 mil pagantes. Engenhão não, Newton Santos. O pessoal fala Newton Santos. Newton Santos. O público tá muito animado para a virada contra o Atlético Paranaense, gritando: é guerra, quarta-feira é guerra. Aliás, 20 mil ingressos vendidos já, não é isso? Mas eu quero entender onde foi a coisa que você identificou. Não, então a gente viu ali a seleção bola de prata, vários jogadores do Botafogo estão em grande momento, isso explica o bom desempenho do time. Sim. O técnico tá voando, o cara que era criticado hoje, todo mundo lá tá apoiando o treinador, o técnico bola de prata e tal. Mas tem um componente que muita gente falava assim, outras torcidas fazem a diferença. É a torcida do Flamengo, é a torcida do Corinthians, é a torcida do Galo, é a torcida do Grêmio, é a torcida do Paranaense, do Vasco, do São Paulo, do Palmeiras. Mas que todas as torcidas empurram seus times, do Botafogo não. E eu acho que o Botafogo já conseguiu uma coisa que é fundamental, essa química da arquibancada com o campo. A torcida está ajudando. O ano passado, o Botafogo fez grandes jogos fora de casa, jogando de forma reativa, ganhava jogos, a Beira-Rio, vai lá ganhando o Inter, e chegava no Engenhão, no Newton Santos, e tinha dificuldade para ganhar de times que estavam lutando contra o rebaixamento, tinha que propor o jogo, não conseguia. Então, além da melhora técnica do time, da melhora tática do time, eu vejo esse componente psicológico. O Botafogo está com confiança. Você lidera o campeonato hoje com 5 pontos. Quem falou que o Botafogo ia ser líder nessa rodada com 5 pontos de vantagem? Ninguém. No começo do campeonato. Eu falei? Você falou agora na sexta. Nessa semana vai assim, vai empatar Palmeiras e Galo, o Fluminense não vai ganhar do Corinthians, vai abrir 5 pontos de vantagem ao Botafogo. E o Botafoguense já está com essa ideia otimista, que nem sempre nos últimos anos aconteceu. Ou porque o time não era tão bom, ou porque não gostava muito do treinador, ou o Newton Santos não tinha tanta motivação para ir no estádio empurrar o time. Hoje eu percebo isso. E nitidamente no Rio de Janeiro ficou muito mais claro. O Botafoguense está em lua de mel com esse grupo de jogadores e com seu treinador. E então, passa a ser ainda mais difícil, todo mundo que agora for visitar o Botafogo, no Newton Santos, ano passado. O ano passado, quem ia visitar o Botafogo falou, opa... Dá pra beliscar. Hoje já está complicado, entendeu? Eu acho que é muito... O levantamento estatístico aqui, rapidinho para passar pro Zé. Tem torcedor do Botafogo. Porque isso aqui é muito sério. Esse levantamento estatístico que eu fiz aqui, para passar pro Zé. Estatística? Quando o Vasco ganhou do Flamengo no estadual, o Bubu colocou até a filha dele vascaína na parada, para dizer que ele estava com o Vasco. Estou aqui de prova. Quando o Fluminense estava bem, ele achou 20 motivos para dizer que ia sapecar o Flamengo, não deu em nada. O Vasco caiu, o Fluminense caiu. Ixi, aí o Flamengo ameaçou fazer uma graça ali para cima da Copa do Brasil, virou o talismã. Agora você é o cara que identificou a torcida. Identifiquei. Você só corre pra onde a maré joga, Você vai ver no vídeo, eu aposto que o torcedor do Botafogo que vai mandar o vídeo vai concordar comigo falando que a gente está agora, o Vasco caiu,
o Flamengo não engrena, o Fluminense tá derrapando em 4 jogos. Eu tô com medo que ele vai fazer com o Botafogo. O Pedrão levantou um ponto aqui perigoso. Olha, Galindo. Olha, Galindo. Nosso pé sumidas às avessas, onde ele bota o dedo ali. Elogiei a decisão do Castro de valorizar a Sul-Americana. O Botafogo não é porque é líder do Brasileiro, campanha espetacular, que vai abrir mão da Sul-Americana. Assumiu a liderança nos critérios de desempate em relação à LDU. Só tá faltando você falar que vai lá fazer a pré-eleição. Não, mas é um time que tá brigando, tá lutando, não tá se entregando, não tá se poupando, todo mundo se doando. Eu falei, jogadores, comissão técnica, direção. A torcida do Botafogo já tá preocupada com esse envolvimento do Bubu. Deixa eu ver o torcedor do Botafogo, então. Agora não. Valerro, bonito, né? Gostou, né? O time é muito ruim, mas assim, no primeiro, Valerro, né? No primeiro tempo, a hora que o Botafogo acelerou o jogo, né? Controlou o jogo, fez 3-0, assim, fácil, porque tem bons jogadores, tem uma organização, você percebe que tem uma... É o que eu sempre falo, né? Tem a espinha dorsal, um apoio do Bubu. Você tem a defesa com as suas referências, você tem o Cuesta, no meio campo você tem o Tietê, que é um pouco mais experiente, você tem o Marlon, mas às vezes você tem o Gabriel Pires, na frente o Tiquinho, o Vitor Sá, que é um ótimo jogador, no jogo contra o Valerro jogou o Vitor Sá e Sauer, ontem jogaram outros jogadores, aí passa pelo trabalho do treinador, né, de entendimento, de saber que existem limitações e ele precisa dosar essa equipe para justamente manter um equilíbrio. Se você observar o time do Botafogo, acho que o Tiquinho no último ano, que vem sendo a grande diferença, né, vinha fazendo a diferença e tal, mas se você observar, o time do Botafogo é um time regular, ele não tem nem grandes, gigantescos jogadores em termos de nome, repercussão, mas também não tem jogadores ruins, ele tem uma média, isso é planejamento, uma construção de um elenco, entendimento das suas limitações e capacidades também. Esse Botafogo, eu falei no jogo contra o César Valerro, né? Valerro. E eu falei no jogo e eu repito aqui, esse Botafogo vai incomodar muita gente. Tem muito campeonato pela frente, tem campeonato, são 35 rodadas, né? 35, faltam 32 agora. 32? Não, faltam 30. 38 menos 8, 30. Desculpa, não vamos discutir matemática que vai dar problema. Deixa quieto esse negócio. 30 rodadas aqui, outro dia a gente estava, faltam 37. Ô Zé, tempo passa, você vê Ô Zé, funciona. Já tem quase um quarto do campeonato, com o pessoal que está esperando aí. E eu acho que ele vai incomodar muito. Muito. O ano passado, fora de casa, ele entendeu como deveria jogar. Esse ano ele tem o fator casa que está jogando a favor, né? E a torcida, como o Bubu descobriu agora, né, da torcida do Botafogo, mas assim, eu espero que a torcida do Botafogo continue realmente incentivando, apoiando, acreditando, porque independente de oscilar ou não, porque precisa, né? Precisa, porque esse time vai incomodar. Aliás, José, você falou isso, eu vou pro break com um recado aqui pro torcedor do Botafogo. Recado não, uma perguntinha. Mas é o Galindo de novo? Não, é uma perguntinha simples. Primeiro é o seguinte, próximo jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil, né? Tem a Copa do Brasil para tentar reverter e depois no próximo final de semana de novo o Atlético Paranaense. Pergunta para o torcedor do Botafogo que vai mandar o seu vídeo. E, torcedor, fica à vontade, é que se não der tempo hoje a gente usa amanhã, não tem erro, tá? Pergunta é a seguinte. É porque tem que falar do Botafogo. Tem que falar do Botafogo. Se chegar para você hoje, torcedor do Botafogo, e falar, vamos fazer o seguinte, não vai ter título. Mas nós estamos fechando um G4 agora. Você fecha um agora. Nesse momento, o Botafogo é líder, 5 pontos à frente do segundo colocado. Deixa sonhar com o título. Você está trabalhando com o Bubu? Uma pergunta. Você está trabalhando com o Bubu? Você fecha o G4 agora, você fala, não senhor, que G4 o quê? A gente tem time para ser campeão. Manda o vídeo aí. Sul-Americana com o meu time eu fecho o G4 agora.